Tem coisa que é antiga, tem coisa que é velha. Superar, inovar, transformar. Atenção, meu aluno na universidade não usa isso para falar, ele usa para escrever. Escrever. Quer falar com teu filho agora? Liga para ele, ele não responde. Manda uma mensagem, ele responde. Você sabe quando alguém é idoso, que ele está com isso no ouvido. Ninguém com menos de 20 anos de idade põe isso no ouvido. Pôs no ouvido é idoso. Que coisa! Sabe quem não conheceu isso em larga escala? Ayrton Senna. Os Mamonas Assassinas. Renato Russo conheceu, mas não conheceu outras coisas. 20 anos do Google. O Face é de 2004. Isto é, tem 14 anos. Junto com o Facebook, em 2004, foi criado o Orkut. Orkut. Cadê? Foi-se. Já imaginou? Em 2011, atenção, 2011 o Orkut tinha milhões de pessoas a ele conectadas, inclusive aqui. Foi embora. Aliás, existia uma comunidade no Orkut que eu apreciava, chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Eu gostava demais. Porque o Cortella tem muito medo do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. No mundo de mudança e velocidade, já imaginou você ficar prisioneiro do mesmo? E ali tinha uma comunidade no Orkut, chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Sabe no que ela era inspirada? Naquela plaquinha que fica em alguns elevadores que diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Já imaginou, você abre a porta do elevador e o mesmo está lá dentro, te esperando, pronto para te pegar. Aliás, tem gente que tinha que ter uma plaquinha dessa na cabeça. Antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Parado. Atenção. Superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. Esse subtítulo é o nome de um livro meu que saiu esse ano, A Sorte Segue a Coragem, que trata exatamente desse tema. Ele dá sequência a 2 outros mais antigos meus, um chamado Qual é a Tua Obra e o outro chamado Por que Fazemos o que Fazemos. Pois bem, no livro A Sorte Segue a Coragem eu lembro uma coisa. O que é sorte? No mundo de mudança e velocidade. Sorte não é só a ocasião favorável, sorte é a circunstância. Sorte é uma ocasião, uma oportunidade que você, sem dúvida, só aproveitará se tiver coragem. Por exemplo, será que pode acontecer coisa na tua vida que favorece se você estiver atenta ou atento? É lógico. Se você estiver desatento, não adianta o cavalo passar arriado. E coragem não é uma disposição eufórica, que é assim, vamos que vamos. Claro que não. A coragem tem que ser preparada. Atenção no que eu vou dizer. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Antes de eu sentar, eu olhei para ver se a poltrona estava aqui. Mas você diz, Cortella, para quê? Ela estava aqui agora há pouco, mas num palco que mexe. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Eu, Cortella, estou usando muleta há um tempo e eu preciso aprender a fazê-lo com medo de cair. Quem aqui é cadeirante sabe que você precisa de coragem para aprender a fazer alguns movimentos, a praticar algum esporte, porque a gente tem medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. E coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Por exemplo, eu criei meus filhos e ajudo com os meus netos, não deixando que eles deixem de ter medo, mas fazendo com que eles possam ter coragem. Você vai atravessar uma rua, a criança tem que ter medo de ser atropelada, mas tem que ter coragem para se preparar, olhar para lá e para cá e passar. Você tem medo de se afogar numa lagoa aqui perto ou num rio, ainda bem, mas tenha a coragem de aprender a nadar e fazê-lo. Por exemplo, tem gente aqui que tem medo de avião, isto é, todo mundo que for inteligente. Osíris Silva, grande engenheiro, nascido em Bauru, um dos homens que ajudou a criar a Embraer, ele tem uma frase que é verdadeira, ele diz, há 2 tipos de passageiros,
os que dizem que tem medo de avião e os mentirosos. Eu viajo de avião quase todo dia. Amanhã cedo, Pedro e eu vamos pegar o avião para São Paulo. Primeira coisa que eu faço quando eu entro no avião, se o piloto estiver na porta, é falar: o senhor tem medo de avião? Se ele falar que tem, eu faço um voo sossegado. Porque se ele tem medo, o que ele faz? Se prepara, organiza, estrutura e vai. Se ele falar assim: o senhor tem medo de avião? Imagina, eu faço isso há 20 anos, eu entro em pânico. Eu falo: e se tiver uma tempestade? Na hora a gente vê o que faz. Há 1 mês e meio, o Pedro e eu estávamos indo para o Rio para gravar um dos episódios do Porta dos Fundos, né? Que foi ao ar já, e que eu participo dele nos créditos, porque o do Vivier faz um filósofo, o Sócrates, só que hoje, tentando fazer filosofia na casa, com a mulher, com o cachorro, com gente chegando, com o celular tocando. Como é que dá para fazer filosofia assim? E quando termina, nos créditos, estou eu, Judite, né, que é um quadro clássico dele: Judite, não me larga aqui, por favor, é Cortella, não é Portela. E aí vai. Ora, quando nós fomos pousar no Rio de Janeiro, Pedro se lembra disso, estava belíssima aquela manhã no Rio. Quando ele foi pousar, ele arremeteu. Que não é uma sensação agradável, mas ela é necessária. Ele arremeteu. Por que o piloto arremeteu? Claro que ele não deu a explicação no momento que arremeteu, porque ele estava preocupado em estabilizar a aeronave. Mas assim que ele estabilizou, ele disse: bom, arremetemos porque a visão ficou prejudicada e para evitar algum problema, eu preferi arremeter. Que alegria que deu daquele piloto, que em vez de dizer: vamos ver o que dá. Quem sabe a gente tem sorte. A sorte segue a coragem, mas repito, a coragem não é só uma disposição eufórica, você precisa prepará-la.